Ar Frio, H.P. Lovecraft. Narração F.A. Santarém. Parte final. Ele foi cultivando caprichos esquisitos, afeiçoando-se a especiarias exóticas e incenso egípcio, até que seu quarto recendia como a tumba de um faraó no Vale dos Reis. Ao mesmo tempo, aumentava seu desejo de ar frio, e com minha ajuda ele ampliou a tubulação de amônia de seu quarto e modificou o sistema de bombas e a alimentação de sua máquina de refrigeração, até conseguir manter a temperatura entre 1 e 4,5 graus centígrados, e finalmente na casa de 2 graus centígrados negativos. O banheiro e o laboratório, naturalmente, eram menos frios, para que a água não se congelasse no encanamento e os processos químicos não se vissem prejudicados. O inquilino do cômodo ao lado do dele queixou-se do ar gélido que entrava pela porta de ligação. Por isso, ajudei o doutor a instalar reposteiros pesados que mitigassem o problema. Uma espécie de horror crescente, de feitio bizarro e mórbido, parecia possuí-lo. Ele falava da morte sem cessar, mas ria cavamente quando coisas como providências fúnebres ou de sepultamento eram obliquamente sugeridas. De maneira geral, ele se converteu em companhia desconcertante e até repelente. Contudo, por gratidão ao modo como ele me curara, eu não me dispunha a abandoná-lo aos estranhos que o cercavam, e tinha o cuidado de espanar-lhe o quarto e atender às suas necessidades de cada dia, metido em um sobretudo pesado que eu havia comprado especialmente para esse fim. Da mesma forma, eu fazia grande parte de suas compras e observava com assombro alguns dos produtos químicos que ele encomendava a farmacêuticos e fornecedores de laboratórios. Uma crescente e inexplicada atmosfera de pânico parecia volumar-se em seu apartamento. Toda a casa, como já foi dito, recendia a bolor. Entretanto, o odor em seu apartamento era pior, e apesar de todas as especiarias e do incenso, bem como dos acres produtos químicos dos banhos, agora contínuos, que ele insistia em tomar sem ajuda, percebi que o cheiro deveria estar ligado à sua enfermidade, e tive um calafrio ao refletir sobre qual poderia ser. A senhora Herrero persignava-se ao olho e deixou-o de bom grado aos meus cuidados, sem nem mesmo permitir que o filho, Esteban, continuasse a lhe prestar serviços. Quando eu sugeria que ele buscasse o auxílio de outros médicos, o inválido revelava fúria, tão grande quanto ele parecia atrever-se a demonstrar. Era evidente que ele receava o efeito físico da emoção violenta, e, no entanto, sua força de vontade e seus ímpetos antes se fortaleciam que minguavam, e ele se recusava a guardar o leito. A lassidão dos primeiros tempos de sua enfermidade deu lugar a um retorno de sua disposição fogosa, de modo que ele parecia arremessar réptos ao rosto do demônio da morte, mesmo no momento em que esse antigo inimigo se apossava dele. A simulação do comer, que sempre fora, curiosamente, quase um formalismo, foi praticamente abandonada, e somente a força mental parecia protegê-lo do colapso total. Adquiriu ele o hábito de redigir longos documentos que cuidadosamente lacrava e cercava de recomendações para que eu os transmitisse, após sua morte, a certas pessoas por ele nomeadas, na maioria letrados das Índias Orientais, mas entre os quais havia um outrora famoso médico francês, hoje em geral tido como morto, e a respeito de quem as coisas mais inconcebíveis haviam sido murmuradas. Quero dizer desde logo que queimei todos esses papéis, sem entregá-los nem abri-los. Seu aspecto e sua voz se tomaram assustadores ao extremo, e sua presença quase insuportável. Em um certo dia de setembro, ao vê-lo de relance,
Um homem que tinha vindo consertar sua lâmpada elétrica de mesa foi tomado de uma crise epiléptica. Crise essa para a qual o doutor prescreveu remédios eficientes enquanto se mantinha longe da vista. Aquele homem, é bom que se diga, havia passado pelos horrores da Grande Guerra sem haver sucumbido a um susto tão medonho. Foi então que, em meados de outubro, sobreveio, com subitaneidade estarrecedora, o horror dos horrores. Em uma noite, mais ou menos às 11 horas, a bomba da máquina refrigeradora quebrou-se, de forma que dentro de 3 horas o processo de resfriamento amoniacal se tornou impossível. O doutor Munhoz chamou-me, batendo com os pés no chão, e pus-me a trabalhar desesperadamente para reparar o dano, enquanto meu anfitrião praguejava em um tom cuja cavidade inerte e impetuosa foge a qualquer descrição. Não obstante, meus esforços amadorísticos foram baldados. Tendo ido buscar o mecânico de uma garagem vizinha, que ficava aberta a noite toda, ficamos sabendo que nada poderia ser feito até de manhã, quando um novo pistão teria de ser adquirido. A indignação e o medo do ermitão moribundo, elevando-se a proporções grotescas, parecia ser de molde a destruir o que restava de seu físico fraquejante, e em certo momento um espasmo fez com que ele levasse as mãos aos olhos e corresse ao banheiro. Saiu dali tateando o caminho, com o rosto envolvido em bandagens, e nunca mais lhe viu os olhos. O frio do apartamento diminuía agora sensivelmente, e ao dar as 5 da manhã, o médico retirou-se para o banheiro, ordenando-me que o mantivesse abastecido com todo o gelo que eu pudesse obter em farmácias e bares. Ao voltar de minhas excursões, às vezes desencorajadoras, e deitar o que havia conseguido junto à porta do banheiro, eu escutava um contínuo espanadar de água lá dentro, enquanto uma voz grossa pedia: mais! Mais! Por fim, raiou um dia quente e uma das lojas abriu. Pedi a Esteban que ajudasse com o provisionamento de gelo enquanto eu ia adquirir o pistão da bomba, ou que encomendasse o pistão enquanto eu continuava a buscar o gelo. No entanto, instruído pela mãe, ele se recusou a me ajudar. Por fim, contratei um vadio de aspecto miserável que encontrei na esquina da 8ª Avenida para manter o paciente abastecido de gelo, trazido de uma lojinha onde o apresentei, e me entreguei diligente à tarefa de localizar um pistão de bomba e de contratar operários que soubessem instalá-lo. A tarefa parecia quase interminável e fui tomado de ira quase tão violenta quanto a do ermitão ao ver as horas se escoando em um ciclo infatigável de telefonemas infrutíferos, de correrias de um lado para o outro, indo aqui e acolá, de metrô e transporte de superfície. Mais ou menos ao meio-dia, encontrei um fornecedor satisfatório em uma rua remota do centro da cidade, e aproximadamente às 13h30 da tarde cheguei à pensão com as peças necessárias e 2 mecânicos fortes e inteligentes. Eu havia feito tudo quanto me fora possível e esperava chegar a tempo. O negro terror, no entanto, me precedera. A pensão se transformara em uma casa de orates, e sobre as vozes aterradas escutei um homem rezando com voz gravíssima. Havia pelo ar um quê de diabólico, e os inquilinos rezavam o rosário com maior vigor ao sentirem o cheiro que exalava por baixo da porta fechada do médico. O vagabundo que eu contratara, ao que parece, havia fugido aos gritos e de olhos esbugalhados pouco depois de haver feito sua segunda entrega de gelo, talvez como resultado de excessiva curiosidade. Não podia, está claro, trancar a porta ao sair. No entanto, agora ela estava fechada, presumivelmente por dentro. Não se ouvia som algum, com exceção de uma espécie indefinível de vagaroso e denso gotejar. Depois de consultar a senhora Herrero e os trabalhadores, e apesar do medo que me corroía a alma, opinei que deveríamos arrombar a porta. Todavia, a senhoria descobriu uma maneira de virar a chave pelo lado de fora, com o auxílio de um arame.
Havíamos previamente aberto as portas de todos os outros quartos naquele corredor, além de descerrado as janelas até em cima. Agora, protegendo os narizes com lenços, invadimos, trêmulos, o amaldiçoado quarto que resplendia com o sol quente do começo da tarde. Uma espécie de trilha escura e lodosa levava da porta aberta do banheiro até a porta do corredor, e dali a escrivaninha, onde uma pocinha horrorosa se acumulara. Havia ali alguma coisa rabiscada a lápis, como que por um cego trêmulo, em um pedaço de papel nojentamente manchado, ao que parecia pelas próprias garras que haviam traçado as apressadas palavras finais. Depois, a trilha conduzia ao sofá e terminava de um modo que não pode ser descrito. O que estava, ou tinha estado, no sofá, não posso nem ouso dizer aqui, mas eis o que decifrei no papel pegajosamente manchado, antes de riscar um fósforo e reduzi-lo a cinzas. O que decifrei tomado de pânico, enquanto a senhoria e os dois mecânicos saíam disparada daquele lugar infernal para ir relatar suas histórias incoerentes na delegacia de polícia mais próxima. As palavras nauseantes pareciam quase inacreditáveis naquele fulgor amarelo de sol, com uma traquear de automóveis e caminhões que vinham subindo de maneira ruidosa a Rua 14, mas, no entanto, confesso que acreditei nelas naquele momento. Se acredito agora naquelas palavras, honestamente não sei dizer. Existem coisas a respeito das quais é melhor não especular, e tudo quanto posso dizer é que detesto o cheiro de amônia e sinto-me desfalecer ante uma lufada de ar inusitadamente frio. O fim chegou, dizia o rabisco pestilencial. Não haverá mais gelo. O homem olhou e correu. Fica cada vez mais quente e os tecidos não poderão durar mais. Imagino que saibas o que eu disse sobre a vontade, os nervos e o corpo preservado depois que os órgãos cessassem de funcionar. Era uma boa teoria, mas não podia ser mantida de maneira indefinida. Houve uma deterioração gradual que eu não previra. O Dr. Torres sabia, mas o choque o matou. Não pôde suportar o que teria de fazer. Tinha de me meter em um lugar estranho e escuro, mas atestou a minha carta e me fez voltar com seus cuidados. E os órgãos jamais voltariam a funcionar novamente. Tinha de ser feito à minha maneira, preservação artificial. Pois vês, eu morri naquela época, há 18 anos.